Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui na Igreja Presbiteriana Jaó, igreja do nosso presbitério, igreja irmã, e sempre me sinto muito em casa aqui. Já preguei outras vezes aqui na Igreja Presbiteriana Jaó e nessa ocasião para nós tratarmos um assunto que eu particularmente gosto muito, que é todo o assunto ligado à escatologia, especialmente ligado ao Apocalipse, que é a minha área de pesquisa mais definida dentro da área do Novo Testamento. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Para quem não me conhece, meu nome é James, e nós vamos fazer nós teremos três oportunidades minha com os irmãos. Nessas três oportunidades, eu vou tentar, dentro do que for possível, expor a questão do milênio, mais particularmente. Hoje nós vamos fazer uma introdução do assunto, o que se trata, para aqueles talvez que nunca ouviram falar, para quem já ouviu falar alguma coisa, se novamente relembrar, e para quem já tem conhecimento da área, para a gente aguçar a ideia de você aguçar o seu coração para esse estudo. De forma preliminar, não quero demorar muito, porque o nosso tempo ele é curto. O que eu quero dizer é que quando nós tratarmos dessa questão do milênio, eu quero frisar muito que a gente vai tratar de um assunto bem específico dentro de uma área maior, que é a escatologia, ou a expectativa das últimas coisas. E ao tratar do milênio, eu quero ao mesmo tempo abordar a parte teórica, teológica, acadêmica do assunto, sem perder de vista que isso tem um profundo impacto pastoral. Tem um profundo impacto prático. Quando nós tratamos o milênio, a gente não estamos tratando de divergências minimalistas, teológicas e muito distantes da realidade da igreja. O que nós estamos conversando, ou vamos conversar, é sobre qual é a nossa expectativa do retorno de Cristo. E isso tem muita importância. Como Cristo vai voltar, como as coisas vão acontecer. Então, uma perspectiva, como podemos dizer, milenista, ela na verdade vai nos dirigir na nossa fé escatológica. Só para começar o nosso assunto em si, a fé do Novo Testamento, ela é uma fé escatológica. Inerentemente, essencialmente escatológica. Então, por isso que quando o Gil falou para mim, o pastor Gil falou, James, vem aqui no Jaó para falar sobre escatologia. Eu falei, tá, ok. O que sobre escatologia? Porque se eu for falar sobre escatologia, vamos fazer uma exposição de todo o Novo Testamento, ou até alguns chegam a dizer da Escritura inteira. Então, a fé do Novo Testamento, da Escritura, é escatológica. Nós vamos pegar apenas um pequeno recorte da escatologia, que é a questão do milênio, e na medida que nós caminharmos, eu vou verticalizar esse assunto, ou seja, eu vou tratar especificamente sobre o milênio, e não tem como tratar como se fosse uma ilha isolada. Eu vou tratar de outros aspectos ligados à escatologia de forma geral. Está aqui tudo bem? Se eu estiver falando rápido, se você não entender, anote. Eu até peço para você traga algum papel para anotação, você pode fazer no seu celular, no seu tablet, porque é um assunto bem extenso, denso para pouco tempo. Então, a gente vai, de alguma maneira, lançar algumas informações. Se algum conceito, alguma informação ficar solta, não se preocupe, nós teremos momentos para perguntas e aí nesse momento você poderá tirar alguma dúvida específica. Tá bom? Todo mundo junto por enquanto? Podemos caminhar? Ok. Pode passar para mim aí, por favor? Não sei se é o Marcelo que vai passar. Quando nós tratamos... Conseguiu aí? Próximo. De forma introdutória, nós vamos ler um texto bíblico, Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 6. É o nosso texto base. Já vou adiantar para você que hoje eu não vou fazer uma exposição desse texto, ok? Porque eu preciso fazer um percurso com vocês em outros textos, em outros conceitos, para então chegar nesse texto. Nós partimos do pressuposto que as várias divergências sobre Apocalipse 20, na verdade, elas não são em si somente sobre Apocalipse 20, mas sobre outros conceitos que, quando não sedimentados... Tá ok aí? É só abrir no arquivo aí do PowerPoint. Ou tecla do Windows, P, coloca duplicar que vai dar certo. Apocalipse 20, verso 1 a 6, é o nosso texto. Eu vou tratá-lo mais particularmente
no nosso último encontro. Hoje eu só vou introduzir com a leitura dele. Apocalipse 20, verso 1 a 6. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela profundidade da sabedoria e riqueza da Tua palavra. Ó Deus, abra os olhos do nosso coração através do Teu Espírito para que as verdades do Evangelho, aquelas que são as principais, primárias, e aquelas que também perfazem o conteúdo da nossa fé, mas sobre as quais há muita divergência, também nos dá esclarecimento. Que ao estudarmos a respeito do milênio, do propósito estabelecido e da revelação que foi dada para nós através de João, que o façamos de forma piedosa, sem tentar, ó Deus, entrar em matérias de conjectura, sobre as quais nós não temos nenhum conhecimento e nenhuma autoridade, mas que o nosso pé e o nosso coração esteja firmado na Tua palavra. Ó Deus, a nossa expectativa como crentes, como servos do Senhor, é que este texto tenha para nós, e essa mensagem, o propósito de consolar, confortar, de nos revigorar as forças para mantermos o testemunho de Cristo. Foi essa a intenção do texto para as 7 igrejas da Ásia Menor. Não nos deixes perder, ó Deus, ao estudarmos sobre detalhes e pontos específicos da Tua palavra, essa dimensão principal e importante que o nosso coração deve ser confortado ao lermos a Tua palavra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, obrigado. Só dizendo que a parte do conteúdo que eu vou trazer aqui também está disponível numa oficina que eu dei no Encontro da Fé Reformada em 2016. Se você colocar o meu nome ou Comparação entre Linhas Milenistas, ou Encontro da Fé Reformada 2016, você verá vários vídeos. Entre esses vídeos tem o meu lá dando parte do conteúdo. Eu vou dar parte do conteúdo que eu dei, foi sobre esse assunto, mas a vantagem de vocês sobre o pessoal do Encontro da Fé Reformada é que aqui no Jaó eu vou explorar outros pontos que lá eu só passei por cima. Então aqui nós teremos 3 encontros, eu vou poder então aprofundar alguns elementos para a nossa compreensão. Então, primeiro, este texto de Apocalipse 20, como eu disse, eu vou expor ele mais propriamente no nosso terceiro encontro no dia 29 de maio. Hoje nós só vamos introduzir. Sobre essa questão do assunto a respeito do milênio, a gente tem que ter um certo cuidado. Um cuidado para não superestimarmos o tema, dizendo como se isso fosse a nossa grande divergência, ou seja, se você tem outra perspectiva milenista, não convivo com você, não participo da mesma igreja, não tomo ceia com você. A gente tem que ter um certo cuidado, porque a questão do milênio existe divergência até mesmo entre os presbiterianos, entre os reformados calvinistas. Nem todos os reformados comungam da mesma perspectiva milenista. Há diferentes opiniões entre grandes mestres, inclusive mestres meus, professores meus do Andrew Jumper, nem todos comungam da mesma opinião sobre a questão do milênio. Então, dizendo que não pode ser um teste de ortodoxia. Então, não podemos superestimar o assunto como se ele fosse uma divisão entre crentes e não crentes. Não se trata disso. Ao mesmo tempo, a gente não pode tratar a questão do milênio como se fosse apenas um assunto qualquer. Se a minha perspectiva sobre o milênio não vai impactar em nada a minha vida cristã. Vamos tomar um pouco de cuidado. Eu vou mencionar ao longo das exposições várias iniciativas, perspectivas que moldam até
cultos de igrejas que têm elementos que baseados nas perspectivas milenistas. Só para situar, para te atrair a mente, por exemplo, por que hoje se usa bandeira de Israel em algumas igrejas? Por que alguns cultos têm elementos judaicos como o candelabro? Por que houve, e não sei se existe ainda, investimento para levar judeus de volta à Palestina? Tudo isso passa por uma perspectiva escatológica, que em maior ou menor grau vai influenciar a maneira como nós vivemos a nossa vida. A forma como nós vemos o futuro vai infiltrar e mudar o nosso presente, a forma como enxergamos a nossa própria realidade. Então temos que ter esses dois cuidados, embora não seja um teste de ortodoxia, é um assunto importante. A questão é que às vezes a gente não teve a oportunidade, esse espaço ele é muito legal, de aprofundar. Vamos discutir, conversar sobre esse assunto, vamos dialogar. É claro que ao adentrar esses meandros, essas minúcias, existem detalhes que nós podemos discordar. Mas num ponto eu quero trabalhar que seja um ponto comum entre nós, que aqui é um espaço para nós aprofundarmos no conhecimento da Palavra de Deus. Não é tratar com simplismo a questão do milênio, é tratar uma questão simples com profundidade, e são coisas diferentes. Nós não vamos ser simplistas, ao mesmo tempo, nós vamos mostrar que ao entender o milênio é um assunto simples, mas precisa ser entendido com profundidade. Ok? Até aqui tudo bem? Todo mundo comigo? Eu sempre vou perguntar para saber sobre o meu auditório. Então, já coloco aqui um pressuposto ou um elemento de hermenêutica. A hermenêutica bíblica, ou a interpretação bíblica básica, reformada, da qual eu e você participamos, tem um elemento fundamental, e esse elemento eu vou reiterar. Há no texto bíblico um sentido único. Não são múltiplos sentidos. Apocalipse 20, verso 1 a 6, não quer dizer uma coisa é outra, ele quer dizer uma coisa só, há apenas um sentido. A nossa dificuldade é porque para nós chegarmos ao sentido do texto, nós precisamos passar por um circuito e compreender várias coisas, mas nós trabalhamos aqui que, embora possa existir divergência, o texto bíblico ele tem um sentido único. Se nós divergimos é por causa da nossa limitação, por causa que nós não temos alguns elementos que os leitores originais, as 7 igrejas da Ásia Menor tinham. Eles tinham elementos que nós não temos, mas o texto bíblico ele partilha de apenas um sentido. Então, dizendo claramente, Apocalipse 21 a 6 só tem um sentido. Qual o sentido que a gente vai tentar aqui nos nossos 3 encontros chegar até lá? Para chegar até lá, eu vou precisar fazer com você um percurso ao longo do Novo Testamento. Se necessário for, diante das perguntas, eu volto ao Antigo, ok? Como o espaço, o tempo aqui nós vamos otimizá-lo, se precisar eu volto no Antigo, mas a gente vai trabalhar majoritariamente com o Novo Testamento, tá bom? E um pressuposto, isso não está no material, por isso que está sendo gravado, depois você pode procurar no vídeo. Nós vamos trabalhar, uma primeira tese nossa aqui é com respeito à questão fundamental para a escatologia, que é o início do fim, ou o que Paulo chama da plenitude dos tempos. E aqui começa a nossa jornada no Novo Testamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas 4:4. Eu vou tentar mostrar por que a perspectiva escatológica de Paulo, de Pedro depois eu vou falar, ela é importante para compreender esse assunto. Mas entenda, nós vamos chegar em Apocalipse 20, ok? Não desista. Eu não estou prometendo e fazendo marketing para... É como assim, passando mel e depois... Não, eu vou chegar lá, mas para eu chegar lá eu preciso de alguns textos, de alguns elementos, ok? Gálatas 4, verso 4. À medida do tempo que eu conheci o nome de vocês, eu vou pedir para vocês lerem. Hoje, como eu conheço o Rony, eu vou pedir para o Rony ler para nós Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ótimo. Nesse texto, Paulo está argumentando sobre outro aspecto. Dentro desse argumento, ele lança uma ideia muito importante para nós. Que quando Cristo veio e se encarnou, nós estamos literalmente na plenitude dos tempos.
O que Paulo quer dizer, em outras palavras, é que Cristo nasceu nem depois nem antes da hora, ele nasceu no momento exato. Quando ele diz plenitude dos tempos, ele quer dizer a consumação das várias promessas do Antigo Testamento. O cumprimento daquela expectativa escatológica do Antigo Testamento ocorre na plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos, Paulo diz quando é? Quando Cristo se encarna. Quando ele nasce de mulher. Então, esse texto de Paulo em Gálatas 4, Efésios 1, salvo engano, verso 6 ou 7, quando ele fala da plenitude dos tempos, a compreensão escatológica de Paulo, e que não é diferente da de João, de Pedro, eu vou mostrar isso, é de que a vinda de Cristo inaugura o que nós chamamos de tempo do fim. O fim não é que ele vai acontecer. Ele já começou, está em andamento. Porque a perspectiva do fim não é como a nossa perspectiva talvez finalista. Qual que é a nossa perspectiva finalista? De um fim distante, futuro, A, B para chegar a C. Mas na perspectiva do Novo Testamento, quando nós pensamos em fim, nós não estamos pensando apenas no futuro. Estamos pensando no agora, porque o fim já começou. Então, eu quero primeiro essa ideia, a plenitude do tempo. Para nós conferirmos um outro texto também importante, volta agora para Atos, capítulo de número 2. Eu espero que com o passar você entenda exatamente, eu acho que isso vai acontecer, onde nós vamos chegar. Atos 2, verso número 17, é você, Suelen, isso mesmo? Suelen, você lê para nós Atos 2, 17. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ok. Este texto, obrigado, Suelen, é um texto de Pedro, é uma parte do que chama sermão no dia de Pentecostes. Pedro está citando quem aqui? Vocês se lembram? Um profeta, muito importante, profeta Joel. Qual que foi o principal tema do profeta Joel? O dia do Senhor. Vá lá em Joel, você vai ver que um dos temas principais de Joel, ou o principal, segundo alguns autores, é o dia do Senhor. Pedro está citando Joel, e o que Joel diz? Nos últimos dias. O que vai acontecer nos últimos dias, segundo Joel? Derramarei o meu espírito. Com isso todo mundo concorda, ok? A questão é, quando que isso acontece? Da perspectiva de Pedro, no sermão. No próprio Pentecostes. Então já vamos chegar a uma outra conclusão. Para Pedro, quais são os últimos dias? Os deles. Então, da perspectiva de Pedro, usando o Antigo Testamento, ele se vê como a igreja nos últimos tempos. Então, eles já se viam no fim, os autores do Novo Testamento. Isso é importante falar porque se você vai a alguns livros ditos evangélicos que trabalham essa perspectiva da esperança dos autores de Paulo e Pedro, e alguns vão dizer que Paulo e Pedro de alguma maneira estavam enganados ou estavam iludidos, que eles acreditavam que Cristo voltaria já no seu tempo. Essa é uma ideia equivocada, não é que eles acreditavam que Cristo voltaria no tempo deles, ou seja, na Palestina no século I. O que eles estavam apontando é outra coisa, estavam dizendo, o tempo do fim já começou, nós já estamos nos últimos dias. Citando um outro texto de Pedro, ou agora não mais em Atos, vá na primeira carta de Pedro, por favor, capítulo 4, verso 7. Isso aqui parece contradizer Atos, mas não, eu vou explicar. 1 Pedro 4, verso 7. O seu nome, por favor? Onésimo, bom nome, útil. Vocês me será útil, então, lendo o texto bíblico, 1 Pedro 4, verso 7, por favor. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Ótimo. Essa sua versão é qual, Onésimo? Ok, não tem problema não. É bom de ter outras versões para a gente olhar. O que Pedro nos diz? O fim está próximo. Só que quando Cristo, por exemplo, diz,
o reino de Deus está próximo, ou o fim está próximo, ou agora nós vamos depois ver em João, Apocalipse 1, quando ele fala o fim está próximo, ele não está pensando no futuro simplesmente, está dizendo, ele é iminente, ele já começou. Só para citar assim, em termos mais técnicos, a palavra, por exemplo, que Cristo usa, o reino de Deus está próximo, quando a gente fala assim, está próximo de você chegar ao posto de gasolina, o posto de gasolina está lá. Só que a ideia do próximo, ela é um pouco mais específica, está dizendo, ele vai chegar e já chegou. Pode parecer para nós uma ideia estranha, mas é uma mesma palavra que traz em si essas duas perspectivas. Ele virá, mas já chegou. Mais ou menos essa perspectiva. Então, agora vamos então para Apocalipse. Até aqui que nós mostramos a perspectiva de Paulo, a perspectiva de Pedro eles já desde o Novo Testamento já se veem como no tempo do fim. Então, quando falamos de perspectiva escatológica, não é apenas as coisas futuras, mas eles pensavam também no presente. Vamos lá, Apocalipse 1, especialmente o verso 19 e verso 20. Só explicar para você, eu não sei qual foi o dia exato que eu expus esse texto lá no Jardim Goiás. Eu talvez tenha falado sobre isso. Esse verso 19 e 20, ele é como se fosse um paradigma para você compreender todo o livro. Ele é uma chave de interpretação. O que é uma chave? Abre a parte do significado que você vai ler depois. Então, este texto aqui, ele é extremamente importante para todo o livro. Ok? Vou pedir a alguém, você que está de óculos com a caneta verde na mão, por favor, leia para nós Apocalipse 1, verso 19 e 20. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito obrigado, seu nome? Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. O texto que o Rodrigo leu, ele é importante porque vai dizer para nós do que Apocalipse se trata. Do que Apocalipse se trata? Escreve, pois, as coisas que viste. Está na nossa língua portuguesa, qual é esse tempo desse verbo? Pretérito perfeito, passado, realizado. Alguns vão discutir, não, ele está falando para João escrever apenas as coisas que ele tinha acabado de ver. Mas eu sou da linha entre os comentaristas que, na verdade, afirma que quando ele fala escreve as coisas que viste, é que quando João escreve o livro, ele não tem as visões e escreve o livro imediatamente, ele tem as visões e escreve depois. Então, se a escrita do livro ela é posterior a ele ter as visões, então ele teve as visões primeiro e ele organizou as suas visões de forma que elas tivessem toda uma lógica. Nós sabemos que todo esse processo estava debaixo da atuação do Espírito, que o texto é inspirado. Então, primeiro, João está falando das visões que ele já teve. Segundo, as coisas que viste e as que são. E isso já introduz para nós algo importante sobre o Apocalipse e o que o livro diz. O Apocalipse não é um livro apenas futurista. Há uma linha de interpretação que diz tudo que o Apocalipse fala é apenas para a igreja contemporânea. Então, a gente tem que olhar os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas e tentar achar nos tempos de hoje, não no passado, o que essas coisas significam. Por exemplo, quando aconteceu o atentado no dia 11 de setembro de 2001, com as 2 torres gêmeas, há quem foi em busca em Apocalipse para tentar achar em Apocalipse um texto literal que diga o que aquilo aconteceu. A perspectiva do livro não é apenas de coisas futuras, mas de coisas que são. Então, isso abre para nós que alguns símbolos de Apocalipse que João coloca para a igreja, eles já estão em curso. Eles já estão acontecendo, não é apenas para o futuro. Eu trabalho, basicamente, no meu trabalho final, que eu vou trabalhar no mestrado, a perspectiva de que algumas vezes, até mesmo quando o Apocalipse se diz de algo que aconteceu no passado,
ele está falando do futuro, do presente e do futuro. O livro, então, ele trabalha aquilo que nós chamamos de várias temporalidades. Não é apenas presente, não é apenas passado, nem apenas futuro. São as três coisas ao mesmo tempo. E é por isso que essas três temporalidades precisam ser corretamente vistas, para a gente não incorrer no erro de tentar fazer uma relação direta com alguma imagem do livro com algum evento específico. Por exemplo, o caso da besta. Eu não vou estender toda a discussão, mas o caso da besta, o símbolo da besta é um símbolo muito discutido. No passado, ainda no presente, há quem queira identificar a besta com um personagem específico. Não, a besta foi o Papa fulano de tal. A besta é uma imagem para um governo nazista. Não, a besta é uma imagem para um governo comunista que persegue o cristão. Entre outras imagens. E, na verdade, a besta não é nenhuma dessas coisas. Por quê? A besta não é apenas um governo, uma pessoa, um sistema. Na verdade, ela se manifesta ao longo do tempo de várias formas diferentes. Em um momento pode ser que uma pessoa seja a personificação ou o tipo da besta, o que a besta faz. Todos os perseguidores da fé cristã, ao longo da história da igreja, foram, em certa medida, uma imagem da besta. Algum governo, algum sistema. Não apenas um, mas vários. Isso mostra para nós que quando João fala da besta em Apocalipse, ele não está falando de um personagem singular. O que ele está mostrando é um modo de operação ao longo da história. É um pouco diferente. São coisas que são, mas João nos mostra uma outra perspectiva. E essa tem a ver com um pouco daquilo que a gente falou em Paulo e em Pedro. As coisas que hão de acontecer depois destas. Quando ele diz depois destas, João aqui está, na língua original, citando literalmente uma expressão muito usada no livro de Daniel. É exatamente a mesma expressão. Por que é uma profunda relação entre Apocalipse e Daniel? Se você lembrar de Daniel, o livro de Daniel tem muito do que tem em Apocalipse. O que Daniel narra com frequência? Profecia, mas uma forma específica, Suelen, de profecia. As visões. Então, por que João está retomando Daniel? Está dizendo, olha, algumas das visões desse livro que eu estou escrevendo estão fundamentadas nas visões de Daniel. E depois destas, de João, não significa vai acontecer tudo no futuro. É algo iminente. Está em ocorrência, vai acontecer em breve e tem coisas que só vão ocorrer com certeza na consumação. Então, quando fala em breve onde acontecer, não está pontuando um espaço de 2000 anos de tempo, mas está dizendo para nós que são coisas que vão acontecer logo mesmo, já. É mais ou menos quando você está dirigindo o carro e alguém diz, você vai bater. Você não vai esperar que isso aconteça no outro dia, né? Ou você vai bater agora, freia o carro. Então, é essa perspectiva de Apocalipse, algo iminente, vai acontecer. Então, por que eu estou trazendo essa tese, essa ideia primeiro? Para a gente entender que o assunto do milênio, ele não é um assunto apenas a ser discutido em forma futurista, de um milênio vindouro. Embora seja uma perspectiva que até alguns reformados têm, a perspectiva mais comum entre os calvinistas hoje é de que, na verdade, o milênio é um assunto presente, por causa dessa perspectiva escatológica já em andamento do Novo Testamento. Então, é aqui que começa a nossa conversa. Gil, eu prossigo ou paro agora para perguntas? Pode mais. O que vocês acham? 5 minutos para nós? Pode mais. Pode mais aí. Até as 9? Vocês estão animados então para a gente ir até as 9? Ok. Então eu quero mostrar aqui, pode passar para nós, Marcelo? Nós trabalhamos com uma perspectiva, e um autor que eu vou recorrer frequentemente é esse autor chamado Anthony Huckman. Ele tem um livro chamado A Bíblia e o Futuro. Alguém tem esse livro aqui? Só você, pastor Gil? Não abriu ainda? Vá. Depois desses também tem Liliane, quem mais? Então, bom presente. Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro. Ele vai trazer alguns temas importantes sobre o que nós chamamos de amilenismo.
Só introduzir que eu vou expor, ao tratar do milênio, várias perspectivas milenistas. A perspectiva da qual eu faço parte, outros autores, não estou sozinho, é o chamado amilenismo, que é um termo muito recente, é um termo da segunda metade do século XX para cá, mas que é uma tentativa, digo tentativa porque todas essas linhas milenistas, eu vou falar de cada uma delas, elas são, em maior ou menor grau, aproximações ou tentativas de tentar abarcar o conteúdo bíblico. A gente tem que ter um certo senso, um sentimento de humildade em reconhecer que nenhuma linha teológica ela vai conseguir abarcar todos os elementos. Ela pode ser a mais próxima e a mais exata diante de outras possibilidades, mas perfeita, não. Então, quando a gente fala aqui de amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico, eu espero que ao final dos nossos encontros você saiba a diferença entre cada um desses, ou dispensacionalismo. Quando a gente fala disso, na verdade, a gente está falando de tentativas, de terminologias para tentar entender a revelação bíblica, no caso, especificamente sobre o milênio. O que nós vamos defender, e por isso que a perspectiva, essa linha escatológica do já ou ainda não é importante, por quê? Para nós há uma unidade dessa fé escatológica entre Antigo e Novo Testamento. Há uma unidade na Escritura. Ela não está segmentada e dividida em gomos, em átomos ou em partições isoladas. Ela é, na verdade, um grande enredo, uma grande história. Só para você ter, eu não vou expor esse texto, por exemplo, quando você vai à Nova Jerusalém em Apocalipse 22, o que você encontra lá? Diz que a Nova Jerusalém desce do céu, você tem as chamadas ruas de ouro, você tem no meio da cidade o quê? Uma árvore. Qual árvore que você tem lá? Da vida. Isso não é interessante, essa árvore da vida, estar lá no meio da cidade? Porque onde que nós vemos a árvore da vida? Lá em Gênesis. Portanto, não existiria uma forma melhor de fechar a Escritura voltando ao início. Por isso você tem a árvore da vida. Por isso que agora você não precisa mais dos luzeiros, porque a glória do Cordeiro ilumina a cidade. Então, você tem uma recapitulação do início, mas é uma recapitulação que, na verdade, melhora o que estava no início. A árvore da vida foi vedada ao homem. O homem não pôde ter acesso mais a ela. Mas agora, quando tudo se consumar, ela, que é uma verdade, um símbolo, estará disponível para todos comerem do seu fruto. Percebem como o fim está no início e o início está no fim? Tem uma música que eu gosto muito, do João Alexandre. Não sei se é... é do Stênio Marços, mas quem canta ela muito é o João Alexandre, chamada O Tapeceiro. Já ouviu essa música? Conhece? Então você vai depois chegar na sua casa, vai procurar na internet uma música chamada O Tapeceiro. É uma música muito bonita que mostra exatamente que as nossas vidas, e eu quero aqui fazer uma analogia com a própria fé da Escritura, ela é como se fosse uma grande obra, uma grande peça. Ele vai usar a imagem do tapeceiro, porque o tapeceiro, quando ele começa a sua obra de tapeçaria, ele já desde o início sabe como vai ser o fim. Embora ele esteja ainda no início, ele já sabe, já consegue ver a peça completa. O que eu gostaria de fazer analogia é, quando a gente chega em Gênesis, embora para nós não esteja tudo revelado, mas Deus sabe como vai ser o fim. E o fim está no início, o início está no fim. Então é o que a música vai trazer e eu gostaria de fazer uma analogia exatamente com essa perspectiva. Um outro ponto importante é que essa perspectiva de coisas que já estão em andamento e ainda não se consumaram é o que nós chamamos do já e o ainda não. O que é o já e o ainda não? É a expressão para dizer que essas bênçãos ditas escatológicas, ela em alguma medida nós já desfrutamos, mas não em sua plenitude. Uma delas é a santificação. Nós já desfrutamos da santificação? Eu e você? Em certa medida, sim. Nós vamos confessar aqui, vamos admitir. Nós estamos ainda um pouco distantes, né? Do padrão ideal, perfeito de santidade que a Bíblia espera de nós. Nós já desfrutamos em medida, mas plenamente, não. Embora a gente se esforce e devemos nos esforçar com a graça de Deus, nós pecamos todos os dias.
Então, nós já somos santos. Tanto é que algumas das cartas do Novo Testamento começam aos santos eleitos de Deus. Mas numa medida, nós ainda não somos totalmente santos. Então, somos o já, eu e você, e o ainda não. É mais ou menos como uma vez o Davi Charles Gomes, numa devocional lá em São Paulo, ele falou uma coisa que foi fantástica. Ele disse para o auditório: olha, nós temos que agradecer a Deus, somos gratos a Deus, porque Deus não nos vê como nós somos hoje. Peraí, como assim Deus não nos vê como nós somos hoje? Falando, Deus já nos vê como nós seremos, totalmente transformados, totalmente santos, afastados definitivamente do pecado. Ou seja, nós ainda temos sob nós a força da lei do pecado, mas Deus já nos vê como o livro de Apocalipse nos escreve, aqueles com vestiduras brancas. Mas até lá, elas precisam ser alvejadas continuamente pelo sangue do Cordeiro. Então, essa tensão entre o já e o ainda não é importante para compreender todos os assuntos escatológicos. Em alguma medida, nós já desfrutamos ainda não plenamente como igreja, como pessoas salvas. Além disso, por que Apocalipse traz algumas dificuldades de interpretação? Eu vou falar sobre o milênio especificamente. Porque Apocalipse você tem vários tipos de literatura. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele tem esse nome, mas ele não é apenas um livro apocalíptico em si. Você tem carta, por isso que logo no início do livro você tem 7 cartas. Então, essas 7 cartas têm que ser lidas como se fossem epístolas, mas é um livro também profético, porque fala de coisas que não aconteceram em sua totalidade. Mas não é apenas uma carta ou um livro profético. Apocalipse também, de alguma maneira, é uma espécie de pregação, de mensagem pastoral para a igreja. Então, por isso que o livro ele é difícil, não é tão fácil, não simples lê-lo, porque ele mistura esses vários gêneros literários. E quando a gente compreende essas imagens, essas figuras de linguagem, fica mais fácil compreender o livro como um todo. Ok? Então, resumindo, recapitulando o que eu estou tentando explicar hoje no nosso primeiro encontro. Para nós entendermos o assunto do milênio, um primeiro ponto fundamental é entendermos que o fim já começou. Ele já teve início. E esse início foi inaugurado com a encarnação de Cristo. Por isso ela é tão importante. Por isso ela é tão fundamental para a fé cristã. Ela é assim, vital. A gente pode discordar na questão do milênio, ok? Pode chegar ao final e falar, pastor, muito legal, foi lindo, mas eu ainda continuo pensando como eu pensava antes. Se você é salvo em Cristo Jesus, a gente vai se encontrar lá, eu acredito que só com uma volta de Cristo. Se você acredita em mais de uma, tudo bem, mas a encarnação de Cristo a gente não pode discordar, a gente não pode divergir. O fato de que a encarnação dele foi fundamental para a nossa salvação, nisso eu e você temos que concordar. Então, para a escatologia do Novo Testamento, o fim já começou. Eu e você já estamos no fim. Alguns vão dizer, realmente, estamos no fim porque pior do que está não fica, né? Alguns vão dizer, olha, vai ficar. Até porque, assim, são vários assuntos, depois você pode me chamar para falar sobre esse assunto, tá, Gil? Sobre o anticristo. Por que vai ficar pior? Porque o anticristo ainda não se manifestou. Quando ele se manifestar, a apostasia vai aumentar. Você fala assim, hoje tem muita apostasia. Tem, mas ela não chegou ao seu grau mais intenso. Ela ainda vai intensificar antes da vinda daquele que é o homem da iniquidade. Então, as coisas vão piorar um pouco mais. Por isso que o livro de Apocalipse ele é tão pastoral. Ele não é um livro apenas enigmático para você conjecturar sobre ele. Ele quer consolar o seu coração e te dizer, e aqueles que morrem no Senhor, onde eles estão? Eles estão com Cristo? Eles estão em bem-aventurança ou estão dormindo? Eu posso perder minha família e meus filhos a qualquer momento, por uma perseguição ou por um acidente. Como é que eu lido com a morte dos meus queridos? Mas isso é um tema prático, pertinente, né? Até porque luta é uma coisa que pode afetar qualquer um de nós a qualquer momento. Mas o livro prossegue mais e vai dizer,
para nós que uma igreja ela é importante ou deixa de ser importante não pelo tamanho dela e sua riqueza. Não interessa, em primeiro lugar, a arrecadação de uma igreja. Interessa se o testemunho dela perante a sociedade não crente é relevante, se ela é luz. Esse é o critério que Cristo usa para avaliar uma igreja fiel ou não. Não é a porcentagem de dizimistas, embora tenha que ser boa, com obediência à palavra de Deus. Mas o mais importante, além disso, é a questão do testemunho. Então, o livro de Apocalipse ele é extremamente prático quando você começa a entendê-lo melhor. Então, não vou tratar apenas de questões apenas dogmáticas e detalhes teológicos. De questões práticas aqui, tá bom? Mas, por hoje, eu não quero lançar mais informações novas, ok? Eu quero agora abrir para algumas perguntas, se tiver, para a gente, então, caminhar. Ok? Aí, ao fazer a pergunta, eu vou precisar, às vezes, talvez anotar alguma pergunta para responder exatamente a pergunta. E ao fazer a pergunta, se eu não te conhecer, por favor, fale o seu nome para eu poder responder para você. Tá bom? Então, vamos abrir agora para perguntas. São 10:09. Alguma pergunta? Alguma coisa a ser esclarecida? Quando o senhor colocou que o Filho já começou, por isso que é já com a encarnação de Cristo, e o reino? Sim. Ah, tá. Excelente pergunta. O reino, na verdade, ele é parte dessa tensão, do já ou ainda não. Em alguma medida, o reino já existia, ele sempre existiu, o reino de Deus, porque Deus sempre reinou. Embora essa expressão reino de Deus não aparecesse no Antigo Testamento dessa forma, mas o reino está lá. Tanto é que o Salmo 145 é um salmo belíssimo que fala sobre a realeza de Deus, o fato de que Ele governa sobre tudo e todos. Ele dá respiração e é benevolente para todos. Só que o reino ainda não está consumado. Ele não está, para usar uma expressão mais arcaica, plenificado. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, vai dizer que por que Cristo, ele é esse Cristo escatológico dessa nossa esperança? Porque ele tem que consumar a obra do Pai que o Pai deu para ele fazer, toda essa obra escatológica da ressurreição dos santos serem transformados, para que ele entregue o reino novamente ao Pai. Então, o reino ele entra nessa perspectiva já e ainda não. Ele já está presente, mas não ainda na sua forma final. O coração dele, eu poderia ter essa percepção longe. Quer dizer, ela é eterna, lógico. Ela é eterna. Mas em termos assim do início do fim, Cristo. Por isso é que a vinda dele, a pregação dele é importante. Tanto é que quando João Batista começa a pregar, ele diz o quê? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quando João Batista morre, logo em seguida Cristo também já prega. E a mensagem é a mesma. Arrependei-vos, pois o reino está próximo. Então a gente pode dizer, seu nome, por favor? Eide. A gente pode dizer que o reino sempre existiu, mas agora ele está cada vez mais chegando à sua consumação e se tornando cada vez mais completo no sentido assim dos eventos redentores. Ele já teve vamos dizer assim, um crescimento ou uma expansão muito grande com a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição. Por que ele é importante a vinda de Cristo? Porque o reino precisa de um rei. E não é apenas um rei transcendente como Deus é, mas o rei que está aqui. O rei que veio aqui e que cumpriu o seu propósito. Então, ele sempre existiu, foi inaugurado no sentido do começo e do fim com a vinda de Cristo, mas ele ainda não está consumado. Será, mas ainda não está consumado. 1 Coríntios 15 vai trazer essa ideia um pouco melhor explicada, ligada à ressurreição dos santos. Se não me engano, em Daniel fala do tempo dos gentios. Então, quando o senhor fala sobre que já tinha iniciado, parece-me que tem um interregno aí, que Jesus abriu para os gentios. Ah, boa. Fica aí. Boa pergunta. Excelente pergunta também. Janete, essa é uma questão também da progressão. Porque os gentios, em alguma medida, Janete, eles fizeram parte do povo de Deus ao longo do Antigo Testamento. A gente pode lembrar de alguns importantes. Quais são alguns gentios importantes inseridos no povo da aliança? Lembrem aí.
Raabe, Ruth, Ruth. Teve um em Reis também, curado de lepra. Naamã, porque ele era sírio, né? Então, de alguma maneira, Janete, os gentios, eles já faziam parte da aliança. A gente pode dizer que, embora Israel tenha herdado as promessas, o culto, as ordenanças e a lei, os gentios, gradativamente, eles foram inseridos como parte da aliança. O que acontece com o Novo Testamento é que há vamos dizer assim, uma progressão e expansão disso, mas algo que já existia. Então, talvez não seria a melhor palavra, o melhor conceito, a ideia de um interregno, mas de uma progressão, de uma expansão. Um texto interessante, inclusive eu estava falando para a igreja no domingo retrasado, que quando o Apocalipse, Cristo fala para a igreja de Filadélfia que eles tinham uma porta que se ele fechar, ninguém abre, se ele abrir, ninguém fecha, essa é a porta, não é a porta da felicidade, a porta da prosperidade. Você vai entrar por ela e todos os seus sonhos se realizarão. A porta que João fala é a porta que Paulo diz, através de Lucas, em Atos 14, 27, que eles viram que a porta foi aberta aos gentios, da pregação do Evangelho. Então, talvez o melhor conceito seria o conceito de uma progressão, de uma expansão, não de um interregno. Lembrando, isso que é importante, eu vou falar mais na questão do milênio do dispensacionalismo, que o caráter da fé da aliança, embora tivesse no Antigo Testamento um aspecto étnico forte, esse aspecto não era exclusivista, porque os gentios foram inseridos na família da aliança. Não apenas foram inseridos na família da aliança, a coisa vai um pouco além. Raabe e Ruth, elas fazem parte da genealogia do próprio Messias. profeticamente. Ou de uma maneira dizendo, olha, vocês acham que o verdadeiro israelita é um judeu P.O., né? O que é P.O.? Puro de origem? Estão errados. Porque olha para a genealogia do próprio Salvador, você tem uma prostituta de Jericó, você tem uma moabita. E engraçado que na genealogia de Mateus, Janete, são 3 mulheres que são mencionadas. 2 são mencionadas literalmente, uma implicitamente. As 2 mencionadas literalmente é Ruth e Raabe, e uma implicitamente é Batseba, que era esposa de Urias, que era Eteu. Então, as 3 mulheres da genealogia são gentias. Então, isso mostra para nós que quando a gente vai entender o projeto redentivo de Deus escatológico, ele não foi desde o início essencialmente e exclusivamente étnico. Os gentios, eles fizeram parte da aliança ao longo do Antigo Testamento. O que acontece com o Novo é que há uma progressão, uma expansão disso. Tanto é que Atos termina com a chegada do Evangelho em Roma. Por que ele termina com isso e não com a morte de Paulo? Porque a morte de Paulo seria um adendo, uma coisa secundária. O mais importante é mostrar que o Evangelho chegou a Roma, aos gentios. E que esses gentios, eles agora são considerados o verdadeiro Israel. Mas aí eu teria que falar sobre Romanos 11, Gálatas 3, a Gálatas 5, Gálatas 6, para explicar melhor essa ideia do verdadeiro Israel de Deus. Em Apocalipse dá para mostrar, ok? Dá para mostrar. Em 1 Pedro também dá para mostrar, mas é só se vocês acharem que é interessante mostrar essa constituição da igreja enquanto o genuíno Israel. Se vocês acharem que isso é interessante, eu explico. Se não, aí você me procura depois que eu passo as referências direitinho, ok? Próxima pergunta. Entenderam tudo? Os gentios sempre vão ficar junto com Israel no final. Seu nome? Neide. Há divergências até mesmo entre os reformados. Há reformados que acreditam que no final, pouco antes da vinda de Cristo, haverá uma conversão em massa dos judeus biologicamente falando, e outros não.
Com relação aos gentios, eu te respondo categoricamente que eles, desde sempre, eles foram inseridos no povo de Deus e agora ainda mais e sempre continuarão parte do povo de Deus. O que eu quero dizer em resumo, Neide, é que o projeto redentivo de Deus, especialmente a partir do Novo Testamento, ele contempla e sempre vai contemplar os gentios. O Evangelho é um só para todos. Porque a definição de Paulo do Evangelho é bem interessante em Romanos 1. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, judeu, também do grego. Então, o Evangelho é para a salvação desses dois, daqui para frente. É um Evangelho só, não existem dois. Okay? Mas eu vou a pergunta também. Rony? Sim. Foram enxertados, né? Tem. Foram enxertados e lá vão ficar por toda a eternidade. Boa lembrança, Janete. Rony? Ó, você está provocando historiador para comentar de geopolítica internacional, mas vamos lá. Alguém que está estudando história. Repetir. A pergunta dele é se o estreitamento do relacionamento entre Estados Unidos e Israel agora tem a ver com o Apocalipse, né? Tem algum cumprimento profético exato assim, de algum texto. Bom, eu imaginei que essa pergunta ia vir, ainda mais que agora está uma embaixada americana em Jerusalém. Olha lá, Rony. Na verdade, eu acho que a gente não deve muito sacralizar ou espiritualizar esse tipo de vínculo entre Estados Unidos e Israel. Eu vou explicar por quê. Primeiramente, quando a gente fala de Israel hoje, a gente está falando de um território geograficamente definido. E que, na verdade, só foi definido a partir de 1948. Então, fazer uma relação desse Israel de hoje com o Israel bíblico é meio anacrônico. Tá? São tempos muito diferentes. Segunda razão, a gente falar do Israel hoje de forma muito espiritualizada vai incorrer em alguns equívocos, na minha opinião. O primeiro é que muitos que são judeus mesmo são ateus. É claro, se eles podem se converter, podem, como um aborígene australiano, como um concomba lá na África, como qualquer um, mas hoje muitos judeus são completamente ateus. Terceiro, é que a gente está falando de um estreitamento político e há sempre um jogo de interesse. Só para lançar algumas perguntas para você sobre esse ponto. É engraçado que esse estreitamento entre Estados Unidos e Israel acontece, é bem concomitante com a questão da guerra da Síria e a ingerência da Rússia no Oriente Médio. Não parece curioso? Esses movimentos paralelos? Por que agora? Por que com o governo Trump? Por que em Jerusalém? Por que ele está disposto a comprar uma briga, talvez, com os palestinos? Lembrando que essa relação entre Estados Unidos e Israel não é de agora, né? Ela já tem longa data. Então, respondendo de forma sucinta a sua pergunta, Rony, não tem nada a ver com alguma profecia bíblica. É a questão de geopolítica internacional. Eu não quero ser assim naturalista ou materialista, veja bem. Isso faz parte de uma grande ação de Deus ao longo da história? Claro, como a guerra da Síria faz, como a migração do Oriente Médio para a Europa recente, nos anos agora anteriores, também faz, como qualquer outro evento. Não é um evento mais importante para a fé cristã do que outro, geopoliticamente falando. Então eu diria isso. É claro que alguns cristãos, inclusive eu recebi num grupo de WhatsApp, paciência, né? Grupo de WhatsApp é às vezes terra de ninguém. Vi lá uma foto de uma pessoa que postou, num grupo que só tem evangélicos, uma foto da embaixada americana em Jerusalém, como se assim, dizendo, olha, tá vendo? A Bíblia está se cumprindo, mas não é isso.
esse Israel de hoje não é o mesmo Israel bíblico, e esse Israel, mesmo que fosse um Israel assim, de pessoas mais piedosas, voltadas a Deus, não seria nem mesmo Israel de Deus, porque o Israel de Deus compreende a igreja. O aspecto da expectativa de haver paz em Israel se cumprindo Olha, a vida de Cristo. você fala assim da segunda vinda? Na verdade, o que Apocalipse nos mostra é que vai haver uma grande batalha, né? Não é exatamente paz. Não haverá essa paz. E para ser mais exato, Rony, essa paz, claro que Cristo é a nossa paz, de que apesar das guerras e revoltas e conflitos pelos quais passamos, nós temos paz com Deus. E esse é o elemento principal. Quando Cristo vem, ele fala, eu não vim trazer paz. O que ele diz? Espada, guerra, dissensão. Aí você fala, mas espera aí. Então quer dizer que isso está justificando as guerras? Vamos compreender primeiro o que Cristo quis dizer. O que ele está dizendo é, por causa dele vai haver dissensão entre pais e filhos. Porque alguns pais vão falar, eu sou cristão, você, meu filho, não é. E nisso a gente não tem como conversar, assim, vai haver essa divergência entre filhos e pais. Filhos que deixarão de ser considerados filhos pelos pais pelo simples fato de serem cristãos. Então, é isso que Cristo está querendo dizer. Não está justificando as guerras que os homens fazem em nome da religião. O que ele está dizendo é que por causa dele, famílias vão se dividir. Então, essa paz não vai existir nesse sentido específico. Não, o pastor Gil levantou, então é para eu encerrar, parar de falar. Mais alguém? Boa pergunta. Se não for, é por causa dos nossos horários, né? Exato? Então, por hoje nós vamos encerrar. Obrigado, queridos. Só dizer que eu deixei com o pastor Gil esse PowerPoint, o material escrito, os gráficos que eu vou usar, está tudo com ele. Ele também tem meu WhatsApp. Autoriza, Gil, passar quem quiser meu WhatsApp, eu vou de repente projetar no nosso próximo encontro. Quem quiser tirar alguma dúvida específica que não seja talvez até do assunto depois, pode me procurar, eu respondo a hora que eu puder. Eu estarei à disposição de vocês, mas muito obrigado pela participação, pela paciência e por ficarem aqui até agora para a gente conversar sobre esse assunto. Deus abençoe a todos. Uma boa semana para todos.